Eu descobri que o reservatório abandonado do meu bairro não estava vazio. Ele só esperava alguém olhar. E agora, eu não consigo mais parar de olhar. Eu trabalhava como vigia noturno terceirizado. Nada especial. Contrato temporário, sem benefícios, sem perguntas. Meu trabalho era simples. Ficar onde ninguém queria ficar. Olhar o que ninguém mais olhava. E anotar qualquer coisa fora do lugar. Naquela semana, mudaram minha rota. Disseram que era só por alguns dias. Me colocaram para cobrir um reservatório antigo, desses de concreto grosso, enterrado parcialmente no chão, fora de uso há anos. Segundo o papel, estava desativado. Segundo o supervisor, era só para garantir. Evitar vandalismo. Evitar roubo de fios. Evitar dor de cabeça. O lugar ficava afastado, no limite do bairro. Sem casas perto. Sem postes funcionando direito. Na primeira noite, parecia exatamente o que diziam que era. Um lugar morto. Desci a escada de ferro rangendo. Iluminei com a lanterna. E vi a água lá embaixo. Parada. Espessa. De um verde escuro que não refletia direito a luz. Não era profunda. Dava para ver o fundo, ou pelo menos eu achava que dava. Não tinha cheiro forte. Não tinha barulho. Nada borbulhava. O único som vinha do vento, batendo na estrutura metálica, fazendo a escada vibrar de leve, como se alguém estivesse subindo. Mas nunca estava. Fiquei ali alguns minutos, só olhando. Por hábito. Por tédio. Depois subi. Me sentei no banco de concreto do lado de fora e marquei no relatório. Local em ordem. Era comum. Era previsível. Era só mais um turno. E se alguém tivesse me dito naquela noite que aquele lugar não estava vazio, eu teria rido. Porque, naquele momento, a única coisa viva ali era eu. Na segunda noite, cheguei esperando a mesma coisa. Mesmo silêncio. Mesmo cheiro de concreto úmido. Desci a escada sem pressa, lanterna ligada, seguindo o ritual automático de sempre. Foi aí que notei algo, errado de um jeito discreto demais para soar como perigo. O nível da água tinha subido. Não muito. Nada dramático. Centímetros. O suficiente para eu parar no meio do último degrau e ficar olhando, tentando lembrar se aquilo já estava assim na noite anterior. Pensei em chuva, em infiltração, em erro de memória. Mas não chovia há dias. E eu lembrava bem da borda seca. Fiquei ali alguns segundos, calculando com o olhar, tentando achar lógica. Depois dei de ombros. Água parada muda. Sempre muda. Subi, anotei no relatório mental, nem cheguei a escrever. E ignorei. Naquela noite, porém, tive dificuldade de dormir. Nada específico. Só a sensação estranha de que eu tinha esquecido algo importante. Algo pequeno demais para lembrar sozinho. Na terceira noite, eu já estava mais atento. Não por medo, por hábito. Desci a escada com a lanterna varrendo as paredes internas do reservatório. Foi quando vi marcas. Não na água. Acima dela. Afundamentos irregulares no limo grudado no concreto, como se algo tivesse pressionado ali com força suficiente para marcar. Mas não para quebrar. Não eram mãos. Não eram pés. Eram áreas largas demais, compridas demais. Como apoio. Passei a luz devagar, subindo e descendo as paredes. As marcas apareciam em alturas diferentes. Alturas humanas. O problema é que não havia onde se apoiar. Nada de escadas internas. Nada de saliências. Nada que permitisse alguém ficar ali. Engoli seco. Cheguei perto. Encostei a ponta da lanterna numa das marcas. O limo estava fresco. Molhado. Passei o dedo. Ele afundou um pouco. E não voltou. Esperei alguns segundos. O calor estava forte naquela noite. O vento entrava pelo topo do reservatório. Mesmo assim, a marca não secava. Não escorria. Não mudava.
Era como se a parede tivesse memória recente. Olhei para a água embaixo. Ela estava quieta demais. Sem ondas. Sem insetos. Sem reflexo definido. Foi aí que tive uma sensação estranha. Não de estar sendo observado, mas de que algo tinha estado ali. E simplesmente não estava mais. Subi rápido dessa vez. No relatório, escrevi apenas: umidade nas paredes internas. Verificar. Mas antes de sair, olhei uma última vez para dentro do reservatório. A água estava exatamente no mesmo nível da noite anterior, centímetros acima, como se tivesse parado ali. De propósito. Os sinais não voltaram de uma vez. Eles começaram a se organizar, sempre no mesmo horário, sempre depois da meia-noite, sempre quando eu parava de olhar diretamente para a água. No começo, eram erros pequenos, coisas fáceis de culpar no cansaço. Goteiras caíam do teto, mas o concreto acima estava seco. Ondas leves se formavam na superfície, mesmo quando o ar estava parado. Às vezes, quando eu movia a lanterna rápido demais, o reflexo na água demorava um instante a acompanhar. Nada gritava perigo, mas tudo exigia correção. Comecei a testar. Olhava fixo para a água. Sem piscar. Ela ficava imóvel. Piscava uma vez. O nível subia um pouco. Milímetros. O suficiente para notar. Encostava o polegar no olho, forçando ele a ficar aberto. E encarava de novo. A água recuava. Foi aí que entendi o padrão. Ela subia quando eu piscava. Descia quando eu encarava. Subia mais rápido quando eu me afastava. Não era imediata. Era paciente. Como se estivesse aprendendo. O tempo exato que eu conseguia aguentar. Passei a ficar ali parado. Sem sentar. Sem andar. Horas. O rádio começou a falhar primeiro. Chiados longos. Vozes que entravam pela metade e morriam no meio da frase. Depois. Silêncio. O celular vinha em seguida. Bateria cheia no início do turno. Morto antes da 1 da manhã. Eu nem tentava mais ligar. Toda a minha atenção ficava na água. Às vezes, eu sentia vontade de piscar só para testar. Como uma coceira impossível de ignorar. Quando eu cedia, o nível subia rápido demais. Uma noite, percebi algo novo. Meu reflexo. Ele não piscava comigo. Eu fechava os olhos. E quando abria, o reflexo ainda estava com eles abertos. Por meio segundo. Talvez menos. Mas o suficiente para entender que não era atraso. Era escolha. Comecei a suar frio. Os olhos ardiam. Lacrimejavam. E mesmo assim, eu continuava olhando. Porque toda vez que eu desviava o rosto, a água fazia um som baixo. Não era onda. Não era goteira. Era como algo grande se mexendo devagar, sem pressa nenhuma. Na sexta noite, eu não anotei nada no relatório. Na sexta noite, eu não subi mais. Eu fiquei ali embaixo, com os olhos ardendo, a respiração curta, observando a água, como se fosse meu trabalho mais importante. E talvez já fosse. Na sétima noite, eu cheguei antes do horário. Não por zelo, por necessidade. Meus olhos ardiam desde casa. Piscavam sozinhos, como se estivessem cansados antes mesmo de começar. Desci a escada rápido, quase tropeçando. Quando a lanterna iluminou o fundo do reservatório, meu estômago afundou. A água estava na borda, não transbordando, não escorrendo, parada, segurando. Fiquei imóvel, encarando. Foi então que ouvi. Respiração. Não vinha de cima. Não vinha do meu peito. Vinha da água. Um som lento, profundo, como se algo respirasse por dentro dela, usando o líquido como pulmão. Bolhas começaram a subir. Poucas. Organizadas. Elas não estouravam ao acaso.
Se juntavam, desenhando algo que lembrava um rosto, mas nunca completo, nunca olhos ao mesmo tempo, nunca boca inteira. Sempre faltava alguma coisa. E foi ali, encarando aquilo, com os olhos queimando e o corpo tremendo, que eu entendi. Ele só existia enquanto eu não conseguia vê-lo inteiro. Enquanto minha visão falhava, ele permanecia incompleto. Eu fazia parte do limite. Minha atenção era a borda. Minhas piscadas eram permissão. Senti uma dor aguda nos olhos. Uma vontade incontrolável de fechar as pálpebras, nem que fosse por um segundo. Resisti. Mas ninguém resiste para sempre. Piscaram sojinhos. 2 segundos. Foi o bastante. A água transbordou de uma vez, como se tivesse sido liberada. Não caiu, avançou. Ouvi algo se mover do lado de fora do reservatório. Um arrasto pesado contra a parede externa. Lento. Controlado. Abri os olhos desesperado e encarei de novo. A água parou. O som cessou. Como um animal treinado, que espera o comando. Depois daquela noite, o reservatório foi lacrado. Concreto novo. Cadeados grossos. Placas de perigo. Disseram que era manutenção. Depois disseram que era risco estrutural. Mentira. Eu sei porque, mesmo lacrado, o nível da água continua subindo. Não lá. Aqui. Eu não trabalho mais naquele lugar. Pedi transferência. Implorei. Hoje, meu posto é outro. Meu apartamento. Pequeno. Sempre limpo. Mesmo assim, toda manhã, encontro água no chão. Não muita. Nunca demais. Uma poça fina perto da cama. Outra no banheiro. Às vezes na sala. Sempre parada. Sempre esperando. E toda noite, antes de dormir, eu fico de olhos abertos o máximo que consigo, porque quando eu fecho, eu sinto algo se mover. Não rápido, não com raiva, com paciência, como se estivesse sendo contido, como se estivesse respeitando um acordo invisível. Enquanto alguém observa, enquanto eu observo, e eu já entendi, o dia em que eu parar, ele termina de subir. Se você chegou até aqui, é porque continuou olhando, e talvez agora entenda porque algumas coisas só existem enquanto alguém presta atenção nelas. Então, se quiser continuar acompanhando relatos como esse, histórias que não explicam tudo, e deixam algo te observando depois que o vídeo acaba, deixa o like, se inscreve no canal, não para me ajudar, mas para garantir que alguém continue olhando. Boa noite. E tenta não piscar.